Boa noite a todos, mais um episódio do Pintando Negócios, toda quinta-feira às 20 horas no YouTube. Peço para todo mundo se inscrever, deixar o seu like e nos seguir no Instagram Pintando Negócios. Boa noite, senhor Marcelo Marques. Boa noite, Márcio, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. No último episódio que você me convidou, nós terminamos falando de empoderamento feminino. E hoje a gente vai provar isso. Tampa o ouvido, Isa, por favor. Boa noite, Isa. Boa noite, Mônica. Boa Boa noite, noite, Marques. boa noite. Boa noite, Márcio. Mas eu tenho que falar uma aqui que eu não posso deixar escapar. Hoje nós estamos com a dona da porra toda, né? Eu já escutei essa frase uns dias Ela atrás, que manda hein? prender, ela que manda soltar, ela que paga, ela que compra, ela que tem a estratégia tudo desenhada. Ela é a cabeça do negócio. Ela é o... Como é que é do jogo de xadrez? O rei? Eu não sei, que eu não jogo Como é, xadrez. não sei. Que A pede o rainha. checkmate, né? No caso, ela é a mentora de tudo. E eu me chamou uma atenção um pouquinho antes aqui de começar o podcast, é que é de família isso. É. Eu senti pulsar a venda aqui. Ah, da Isa? Isso é bom demais. E eu falei uma coisa e é verdade, Mônica. A gente passa por isso na fábrica. Nós temos ali os principais cargos liderados hoje por mulher. Significa que a gente não tem competência? Nada disso, não é nada disso. Mas a mulher, ela é mais detalhista para pensar. A gente enxerga aqui. A mulher enxerga aqui. A gente enxerga a ação. Ela enxerga a ação e a reação. Sim, sim. Isso é muito importante para nós. Muito, muito. E eu acredito, assim, de verdade, no nosso mercado tinteiro, falta um pouco mais disso. Né? Sabe aquela história que só o homem faz? Só o homem não cola. Eu começo já com uma pergunta top. Você sente isso no nosso mercado? A questão mais assim do machismo, no seguinte sentido, nós sabemos, eu conheço o mercado, eu sei como fazer. Como que você sentiu tudo isso quando você entrou nesse mercado maluco nosso? Era muito, né? Assim, porque quando eu fui para a loja, só tinha eu de mulher e Amanda no caixa. Porque foi quando introduzimos caixas nas lojas, não tínhamos. E foi quando eu vim para ajudar. Era um pouco difícil você lidar só com homens. Eu venho de uma carreira de 10 anos no hospital, no maior hospital de Rio Preto, um dos maiores do país até, que é o hospital de base. Então, para mim foi um pouco... Porque eu trabalhava com várias mulheres, trabalhava com homens também, lidava com um meio completamente diferente, porque eu lidava com médicos, com outras situações, né? E eu vim para um lugar que, principalmente o Jean, que vem de uma carreira de automotivo muito grande. Sim. Na área e pintura. Então, era 100% homem. Um povo mais bruto, homem, né? Mas aí, com o tempo, a gente vai vendo que sempre cabe uma mulher e sempre tem um jeito e sempre vai. Hoje, a gente vê pelas lojas de tinta, todas as lojas de tinta em Rio Preto tem mulher. Todas elas têm. Antigamente não tinha. Mas hoje todas elas têm, que seja no escritório, que seja no caixa, que seja de vendedora. A gente tem até colorista mulher. Então, hoje a gente vê a mudança muito grande do cenário. E eu já ouvi falar que a mulher colorista é certeira, né, para acertar a cor. A mulher, assim, eu falo como colorista que eu fui, né? E depois de muitos anos que a mulher colorista entrou no ramo, ela é mais detalhista e ela tem uma visão, muitos coloristas vão querer me matar com o que eu vou falar, mas tipo, ela enxerga o que o homem não enxerga. É isso. Aquele toquinho final que às vezes gera ponto de interrogação na cabeça da gente, nós homens, né? Falando assim, putz, se eu der um amarelo vai melhorar a tinta. Só que, não, tá bom, fecha a lata e vai. A mulher, ela tem essa visão, essa certeza, ela vai, coloca e mata a tinta. E um detalhe, né? A Mônica falou na questão do hospital. E aí a gente vai pensando, né? As últimas cirurgias que eu fiz, as duas últimas, né, que foram muito próximas, é a mulher que toca a parte de enfermagem, chefe, e eu vejo médicos de nome respeitando demais ali a situação. E você pode ver que
Sim, É a grande maioria, não é? A Sim. mulher? eu trabalhava na parte de telefonia do hospital e a minha chefe era mulher. Então, ela comandava toda a parte de telefonia do hospital, todos os equipamentos e tudo. Caraca. E uma grande mulher, digamos assim, que 70% do que eu sou hoje como formação empresarial, eu devo aprendizado com ela, da liderança, da força e da garra, porque a parte de telefonia do hospital lida muito com a manutenção. E a manutenção é composta só de homens. De homens. Elétrica e Sim, tudo. sim. E ela lidava muito bem com isso. Bom, 30 anos, 30 e tantos anos de hospital, ela aposentou, mas é uma grande pessoa e com ela que eu aprendi essa força, essa garra, foi com ela. Que top, Olha né? que legal escutar isso, né? E Porque- vale também você apresentar a Mônica para todo mundo, que ela é esposa do Jean. sim. Papapá. A Mônica, ela é uma empresária de São José do Rio Preto hoje, com 3 lojas, né? Jean Collor, Sociedade mais uma, não é isso? Duas lojas. São 2 tradicionais e 3 lojas de Jean Collor. Mas foi sócia de uma rede antes, também fez parte de uma sociedade de uma rede Barato Tintas, né? Então a Mônica é uma empresária do ramo de tinta aí há muito tempo, né, Mônica? Quantos anos já no ramo de tinta? Não, que eu vim faz 4. Mas aí Definitivo pro negócio. É, definitivo. Ó, 4 anos. Em 4 anos, o grupo Jean Collor e Tradicional Tintas, que são 5 lojas, não vive sem a Mônica. Se tirar a Mônica, hoje eu falo isso com propriedade, tá? Porque eu convivo mensalmente com vocês, né? Até um pouco fora do ramo comercial, mas como amizade. Se tirar a Mônica do jogo, se ela falar, cansei, vou sair, vou fazer outra coisa. Desestabiliza. Vai virar uma bagunça essas 5 lojas que ninguém acredita. Porque ela é o. Eu acho que ela é a cabeça e o coração do negócio. Tem uma lembrança muito positiva. A primeira vez que eu vim para Rio Preto, eu vinha chegando aqui, isso vale, viu? Olha só. Eu vinha chegando com o Márcio e ele falou assim, não, nós vamos na loja porque a esposa do Jean tá fazendo um almoço. Aí eu falei, nós não vamos dar esse trabalho todo, pelo amor de Deus. Não, fica tranquilo, ela faz. Mas eu era sem vergonha. Mesmo se eu não fosse convidado, eu tava lá de sexta-feira. E aí nós chegamos, mas eu vou tentar te explicar de uma forma simples. Em São Paulo a gente não tem isso. Não existe isso. Mesmo porque o pessoal não tem nem tempo. Infelizmente a gente virou muito robô em São Paulo, né? Você tá ali um minutinho, você tem que pensar no trânsito, que vai te ferrar. Ele vai te ferrar em algum minuto ali, ele vai te acabar com você, com a tua paciência. E aí quando a gente chega, tinha um peixe frito que eu nunca mais consegui comer igual aquele peixe. Foi Semana Santa, pô. Foi que a Mônica de sexta-feira, na Semana Santa, vocês não comem carne, não tem um negócio nem de assim? quarta, nem de sexta. E Fernando também não. E eu lembro, Mônica, que eu falei pro Márcio, aqueles 3% de desconto, pode dar aí, não segura não. Mentira. É que eu venho de uma... Assim, a cozinha pra mim é meu hobby, é descansar minha cabeça, é tudo. Isso é fato. Eu venho também de uma formação, né, que nem profissional do hospital, que tudo a gente levava, tudo a gente fazia. Não era aquela coisa, vamos pedir sal. Não. A gente levava que nem o molho de cachorro-quente da minha chefe, era o carimbado. Toda festa tinha que ter o molho de cachorro-quente dela. Então, eu tinha que fazer um bolo, eu tinha que fazer um doce, eles sempre tinham aquilo que eu tinha que fazer. Patê de frango, meu patê de frango eu tinha que levar. Então, já vem disso. Quando eu vim para a loja, que essas coisas de treinamento, inclusão do pintor, chamar os pintores e tudo, eu me sinto mal de encomendar. Vou encomendar salgadinho. Vamos... Não, eu gosto do afeto. Para mim, aquilo é uma forma de demonstrar afeto. Eu demonstro afeto. Tanto que todos eles, posso fazer uma lista de todos eles. Quando você vai fazer de novo? Quando você vai fazer de novo? E isso que eu sinto que é o carinho que eles têm por mim. Independente de questão de loja, de comércio, de nada. É o carinho que eles têm por mim, porque eles veem o carinho que eu tenho por eles. Nós fizemos um curso lá em Mococa. Oi.
Nós não comemos, não foi? Não, Não deu tempo, eu lembro. eu foi tava o lá. automotivo. Aí teve um outro que eu já fiquei lá no fundo. Isso, Eu comi acho que 2 ou isso. 3 vezes. Pra depois servir. Pra depois, na hora que acabar o... Ou seja, eu comi antes do curso. Porque da última vez eu falei, pô, não consegui comer. Eu falei, não, agora eu vou... Dessa vez eu vou comer. E Eu lembro. Mococa, longe de Rio Preto, 380 quilômetros e tal. Mas levo tudo. E o primeiro curso automotivo que nós fizemos na parte superior da loja, Lembro, eu tava lá, eu lembro. estávamos contando com a metade do público. O segundo que foi embaixo foi de imobiliário. Foi isso, né? Automotivo E o automotivo em foi em Automotivo cima foi em e o imobiliário cima. foi imobiliário embaixo. embaixo, Tomou uma proporção tão grande que nós achamos que a quantidade de carne, de tudo que eu tinha levado, não ia dar. Chopp, tudo que a gente fez foi, assim, sensacional. A cidade de Mococa, para esse tipo de evento, eles são maravilhosos. Os pintores são sensacionais. Fizemos um no café da manhã também, há pouco tempo, agora também. Também levei tudo, montei tudo lá na hora também. Então, lá eles são muito recíprocos com isso. Então, eu gosto muito de fazer, com muito amor, com muito carinho para a classe Sabe dos que eu pintores. escutei uma situação em Mococa, no da imobiliária, quando a gente anunciou que acabou, e aí os pintores falavam assim, não, vocês vão ver agora a comida que vem. E aí você via a pessoa comendo 2, 3 vezes, não de gula, não, mas estava comendo com prazer a comida. Você fala, caramba, é diferente. É diferente. Mônica, acontece isso com a gente na fábrica. Quando a gente tem um café da manhã próximo à fábrica, a gente não encomenda, porque a dona Margarete quer fazer. E as pessoas não acreditam. Mas como que é? A diretora da empresa vai fazer? Faz. Eu vou buscar na casa dela salgadinho, ela tá terminando de fritar, ela tá terminando de ajeitar na bandeja, tudo bonitinho. Quando entra no carro, não pode colocar errado, que se virar, aí você fala, caramba, olha o cuidado disso. É muito legal, é muito legal. É o prazer, né? Eu acho extremamente gratificante. Então eu faço com muito carinho mesmo, e eles sabem disso, que eu tenho autoestima por todos eles, pelos que são clientes, pelos que não são, por todos que têm amizade conosco, eu tenho muito carinho pelos pintores, muito mesmo. Que top. Isa, como que você enxerga esse mundo da tinta? Diferente. É? Mas te chama a atenção? No início não muito. Só que outro dia eu me peguei perguntando pro meu pai como que fazia as tintas, sobre. E você falou que vendeu uma tinta. Vendi. Ó, Ela é vendedora, amigão. Você acaba aprendendo mesmo sem querer, né? Que nem eu fui para administrativo, não sabia nada. Agora você acaba aprendendo, ajuda a atender balcão, acaba fazendo de tudo. Você vê a Mônica, tipo, negociando com os vendedores dela por questões de preço, que às vezes Sim, eles querem desconto baixar e muito, tal. vem negociando com o cliente, com o fornecedor, né? Então, a Mônica, ela hoje não é só administrativa. Eu falei, ela é corpo do negócio e o coração, entendeu? é porque... O Jean tá lá, eu brinco, porque ele é o famosinho, tipo assim, Jean Collor, que veio da loja tal, mas o por trás é a Mônica, amigão. Então, mas, Ele ó, não funciona. Quantas vezes eu te falei isso? O Jean não funciona sem a Mônica. mas hoje em dia, quando existe essa parceria, homem e mulher, não funciona. Porque eu também não funciono sem minha esposa. De Sim. jeito nenhum. E ela funciona sem mim. É mulher. É. O Shake não funciona sem a Dai. Vou citar Sim. meus amigos, assim, Sim. né? Então, mas quando eu falo não funcionar, Não hoje é funcionar, no a profissionalmente. segurança que nos causa, né? Que nos traz. E uma coisa assim, quanto mais a Mônica tá nesse bastidor, mais o Jean tá livre para negociar, para fazer o papel que ele tanto gosta de fazer. Eu vejo numa situação assim, quando eu falo que não funciona, é porque muita gente fala que você ser casado, né? E trabalhar junto com a pessoa é difícil, complicado. mano. Aí é. Mas eu vejo, quando eu falo de não funcionar, que realmente eu acho que se tira a Tem que se Mônica, entender tira muito. a Dai do negócio, atrapalha o negócio deles hoje. Porque, tipo, a Mônica, na É o G-Color, na respeito, tradicional, faz parte, é crucial pro negócio, a Daiane pra Shake Tintas, entendeu? Então,
Eu caio um pouco por terra o que as pessoas falam, que talvez não dá muito certo o homem. Eu acho que cada um no seu quadrado é o que faz complementar Sim. e ficar 100% do negócio, né? Sim. É que a parte de frente, né, a linha de frente é o Jean, sempre Sempre foi. vai ser. A parte da linha de frente da tradicional é o Fernando, então eu preciso dos dois. Preciso muito. E a linha de frente de Mococa são os meninos, porque tem que só agradecer de ter os meninos lá, que eles são sensacionais para tocar a linha de frente da gente distante, porque não dá para ir todo dia, mas cumprem o papel e fazem com excelência. Não temos o que, né, dos meninos em Mococa. Eles Mas vestem bem a camisa. Vestem bem a Vestem, camisa. né? Um abraço, Douglas, Diego, PC E o Will. e o Will. E parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Fantástico. Sim. E aqui também, a mesma coisa, também os meninos também desenvolvem também, mas eles já estão acostumados com o Jean, de ter o Jean. Lá na tradicional a mesma coisa, já estão acostumados com o Fernando, de né? ter o Fernando. Temos também, exemplo, a tradicional, que é a Isa, que toca a loja. A Isa é a gerente da loja. Então, assim, ela é mulher, veio de caixa, a Isa era caixa, na época da Barato Tintas, e depois a gente trouxe a Isa veio para a caixa conosco, depois ela veio para vendas, e depois agora ela é gerente. Então, assim, a Isa entende tudo de tinta, bate tinta na máquina, se precisar carregar, carrega. Eu tenho a Clara, que fica lá na loja também, que bate tinta na máquina, se precisar carrega, faz toda a parte que antigamente seria parte de homem. Elas fazem. Que top. Mas né? aí temos o Fernando de linha de frente Sim, e o Jean na linha de frente. Sim. Mas elas como responsáveis para, principalmente a Isa, né? E vocês, o que você pensa pro seu futuro? Eu não quero seguir a carreira que meus pais seguiram, da tinta. Eu, na verdade, eu quero ser engenheira civil. Caramba, mas você tá envolvida com a tinta. Sim. Completamente. Só que não querendo pegar a empresa dos meus pais. Sim, eu quero sim. Ficar Você quer só na construir o engenharia. seu futuro. Sim, isso. E eu posso te falar uma coisa? Depois que você conseguir conquistar tudo isso, você vai acabar vindo tomar conta do que é teu. Sabe por quê? Uma puxa a outra. Você vai depender de tinta. Sim. Entendeu? Não, Sabe e, já o que o vai, João e ela Lucas vai me chegar fala? com uma bagagem fantástica, né? O João Lucas nunca falou que ia trabalhar comigo, né? Hoje, toda vez que a gente tá junto assim, ele fala, não, eu vou mudar para São Paulo, que eu vou vender tinta com o meu pai. Eu vou vender Brasília com o meu pai. Eu fico feliz se realmente isso daí, né, for acontecer, for a vontade de Deus. Mas para mim é um prazer, tipo, né? Porque queira ou não queira, daria para fazer uma sucessão até legal, né? Com certeza. O pai passar pro filho a representação e Deus abençoe que isso aconteça, né? Porque a gente constrói, né? Para isso, né? Você pode hoje, a Isa não tá pensando dessa forma, ela vai ver que automaticamente ela... É que vai estar muito ligado, né? É, muito ligado. Não, a gente tem exemplos do um pintor parceiraço nosso, que é o Elton. Um beijo, Elton. O Elton, fantástico ser pintor humano de e prédio, super especializado em pintura predial. Ele faz engenharia. Por quê? Porque falta o complemento. E ele viu a necessidade que ele necessitava de fazer engenharia. E ele, como profissional, é sem detalhes. Ele é perfeito. Caramba. Mas faltava engenharia para ele. Hoje ele tá E como pessoa firme. também. Pessoa maravilhosa. Pessoa maravilhosa. Ele e a esposa dele fantástica. trabalham juntos. Ele, a esposa, a filha. Todos trabalham juntos. Caraca. Então, é uma empresa familiar. Então, a gente vem no mesmo segmento. O Elton aí é um exemplo também de... Pô, ele tem uma empresa especializada em pintura predial. Pintura predial. E não é só em São José do Rio Preto, não. No Brasil, não, né? Ele pega pintura fora. E tem a esposa, né? Que faz a parte de administração. Também, mesma coisa. Então, assim, um complementa o outro, trabalham juntos. E também são exemplo para quem quiser ver. Que top. E você gosta dessa questão de elaborar um projeto, de fazer, de acontecer? Vou construir um prédio diferente de tudo que eu já vi. Você gosta disso? Bastante. Olha isso. Corta caixa de papelão, emenda com fita, desenha projeto. E isso casa, é dom, viu? É dom. Então, isso é desde Eu pequeno. acho que eu já tenho uns 3 projetos lá em casa.
Olha que legal. Feito, tipo assim, com Caraca! medidas, observações, falando material que vai ser usado Ah, Mônica, você não segura mais, É não. por- Ah, Porque- já era. e todas as De medidas. uma mãe vindo trabalhar 10 anos dentro do hospital, o sonho é que o filho seja quê? Médico. Médico. Mas não vai. Não, Ó. não há. Ó. Não vai. O João Lucas, alguns anos atrás, poucos anos atrás, falou pra mãe dele que queria ser médico. Ela me contou tal. Aí eu falei, tá bom, tal, assim. Pô, legal, né? Só que quando ele, depois desse tempo, veio falar que ele queria trabalhar comigo, aí eu fiquei mais orgulhoso do que ele falando que queria ser médico. Porque eu acho tão bonita a minha profissão. E o negócio da sucessão, né? Porque você está construindo uma situação legal para o teu filho tocar ela. Então, mas o que você está falando da medicina, a gente sempre quer, né? Isso, né? Tipo, o meu filho seja médico e tal. O meu não, sempre quis que fosse representante, que trabalhasse comigo, ia ser maravilhoso, pô. Eu penso assim, a gente, como pai, a gente não sabe ser pai e mãe. A gente aprende todos os dias. Verdade. Não tem uma receita. Os filhos ensinam a gente a ser pai. Mas como pai e como mãe, nós temos que incentivar o dom. A gente tem que saber qual que é esse dom, seja ele qual for. E a gente tem que, de alguma forma, falar assim, é isso, vamos nisso. E o que nos alegra muito, a mim e o Jean, é que o que ela quer seguir é do que a gente faz. A engenharia civil, ela vem também, ela chega no acabamento, ela precisa de tinta, Com ela certeza. precisa de tudo. Não, Ela você precisa vê. A de base da projeto. loja vai ser extremamente importante para ela. Não, porque assim, ó, a loja vende aquele permeabilizante que é o começo de tudo, né? Pra Sim. Pra vir com a estrutura, depois. Então, assim, ela vai estar focada 100% no ramo que os pais dela atuam, né? Eu vejo assim, tenho meu filho e as pessoas perguntam para mim por que ele não seguiu a carreira de jogador de campo, Mônica. Mas de 1000 perguntas, 999 é isso. Eu já fiz essa pergunta. Todo mundo faz isso. E as pessoas não entendem que a resposta é mais simples do que qualquer outra coisa. E o meu filho jogava as duas modalidades. E um dia eu fui buscar ele e eu tô dirigindo, tô indo embora para casa, e de repente eu olhei e ele tava chorando. Eu falei, o que tá pegando? Eu não quero jogar campo. Eu falei, mas quem que te obrigou a você jogar campo? Não, você vai ficar chateado comigo. Eu? Primeiro, eu não dependo de você para me viver. É ao contrário, eu sou o pai. Não é meu filho que vai me salvar. Né? Me salvar que eu digo, como uma criança, vai salvar minha vida. Não é isso. O que você quer, eu vou estar junto com você, meu parceiro. Eu só preciso de uma coisa sua, o estudo. Você me dá o estudo, eu te dou o que você quer. E isso aconteceu. E agora aconteceu com a minha filha há pouco tempo. Ela estava trilhando um caminho que eu falei assim, é isso que você quer para você? Não é teu perfil isso. E de repente ela foi para um outro lado e se achou. E você fala, caramba, é isso que nós, como os pais, podemos fazer para o filho. Pô, e o Marcel fez a escolha certa, né? Ele foi chuteira de ouro da última Copa do Mundo de futsal. Ele veio com o título, que o Brasil não ganhava há anos, então o Brasil foi campeão mundial. Eu tava assistindo um jogo com a família do Marx, e ele foi chuteira de ouro, e ganhou um outro prêmio lá, então assim, ele fez a escolha certa. É escolha. A gente, como pai, só pode auxiliar. São escolhas. É que eu venho de uma criação assim, meu pai extremamente ignorante. Era outro tempo, né? Meu sonho era a área polícia militar, direito, até hoje sou delegado. muito... prestei concurso para agente penitenciário. Passei. Meu pai acabou, eu já era casada. Meu pai acabou com o Jean. Ia dar jeito na cadeia pública, né? Meu pai acabou com o Jean. Meu pai ficou bravo. Falou, onde se viu? Falou pro Jean, você não é homem? Que isso? Deixar tua mulher trabalhar no presídio? Depois
Fiz a inscrição, mas não fui prestar, que era pra Polícia Militar. E ele, de novo, falou pro Jean, vai deixar tua mulher ficar o dia inteiro dando uma viatura com um homem dentro? E não sei o quê. Então, meu pai cerrou muito. Mas hoje eu agradeço que ele... Senão, eu tava na Polícia Militar e não ia pedir exoneração do cargo para trabalhar em loja. O Jean, não ia. Uma coisa que me E você chamou... gosta hoje do que você faz, né? Gosto. Ah, isso é nítido, né? Isso é nítido. Uma coisa que me chamou muito a atenção é assim, a juventude de hoje, ela tá muito ligada no celular, Sim. né, tal, esse tipo de coisa. E a Isa me falou uma frase aqui agora que já fica gravado em mim. Eu tenho 3 projetos. E ele vai pedir pra você fazer algum projeto. Não. brincando. Eu tô falando ao contrário. Aonde uma parte da juventude tá muito desinteressada, a gente tá vendo ela falar que tem 3 projetos. Então, assim, além de gostar, ela já tá treinando para aquilo, né? Sim. E você colocou em prática esse projeto? Ainda não. Tem que falar pro papai e pra mamãe e falar Não, assim, me sim, ajuda já aí. falei. A da Casa da Árvore, né? O primeiro é a Casa da Árvore, na Ah, chácara. ela fez? Caramba. Ela desenhou Eu já? fiz e tem as medidas Tem da tudo. casa. E você conseguiu replicar aquilo? Não, ela tá tentando, agora depende do pai, pô. Ah, É na entendi. chácara, né? É, naquele pé lá, sei lá do Ah. que. Deixa eu mostrar. Faz uma troca, Isa. Fala pra Mônica e pro Jean. Cada vez que eu for na loja ajudar, vocês me dão mais um passo ali pra mim realizar. É uma troca. Tá subindo o salário dela. Parceiro. Ela já É, tá ajudando lá, né? Já tá ajudando. Tá sim. É legal que ela já tá indo, né? Caraca, meu, É. que top. Já, na parte da tarde, ela sai da escola e fica na loja ajudando. Fica na loja. Fica. Ajuda. Você entende a dimensão do nome do teu pai e da tua mãe no mercado de tinta? Você consegue entender? Já Nossa, caiu a ficha? Já. Da importância deles nesse mercado, o que eles movimentam? Você já parou pra Bastante. pensar o tanto de fornecedor que vai lá pra vender pra eles, porque isso daí mostra que eles são importantes no ramo, no nosso ramo de tinta, no comércio pra cidade. Todos os dias. Todos os dias. Então, assim, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar, né, assim, dessa forma. E é um prazer fazer parte disso, né? Tá lá como fornecedor, porque não é só a gente que vai lá. Quantos batem naquela porta todo dia? Nossa, é muita gente, né? muitos. Já decorei nome de alguns O também. que a gente muda muito no cenário, que nem antigamente, desde quando eu comecei, não conversava com nenhum. Às vezes eles não sabiam nem quem eu era. Hoje, converso com todos, tenho o telefone de todos, brigo com todos, Você lida com todos xingo diariamente. todos, se eu precisar. Então, mando mensagem para todos. Não tenho... eu e o Jean tem uma parte muito... Em questão de ciúmes, essas coisas, que o Jean não tem. Até mesmo porque eu lido, que nem vocês estão acabando de falar, uma profissão que a maior parte é homem. Então, os homem. pintores são homens, os é. representantes. Tem mulher? Agora tem, mas não são tantas ainda. A maioria é homem, então eu lido com todos, falo com todos, converso com todos, tenho amizade com todos, brinco com todos. Mando mensagem tanto para questionar, quanto para conversar. Normal. E eu e ele, a gente tem essa separação de profissionalismo muito bem resolvida. Que top. Tanto ele, conversando com representantes, com vendedoras, com clientes, e eu também. Então, a gente não tem nenhum tipo de problema quanto a isso. Nenhum tipo mesmo. Caramba. Eu ainda tenho que aprender isso. Não, mas É verdade. Mas assim, é muito profissional também. A Mônica, Sim. tipo, né, quando ela é amiga do representante, legal, vamos conversar, dar risada. Mas é sempre com muito respeito e muito profissionalmente, né? Sim. E o Jean também, sabe, dá pra ver isso, né? Também quando a pessoa também quer ir para outro lado, mas a Mônica sempre muito profissional e muito, muito educada com a gente, representante. Tem nem o que falar. Aliás, é mais fácil conversar com a Mônica do que com o Jean, porque o Jean, de vez em quando, ele briga com a gente. Ele é bruto. Não, e entender que trabalhar junto dá certo. Eu e o Jean, a gente tinha mais discussões pessoais em casa antes
do que Do que agora hoje. que a gente trabalha junto. Que legal. Porque eu acho que o serviço, o trabalho, a gente já discute o dia todo. Então a gente chega em casa, eu não preciso levar meu nervoso do trabalho, ou coisas que aconteceram, e chegar em casa e ficar ainda maçante naquilo. Porque aconteceu, ele já estava lá, eu também estava, ele já sabe, eu já sei, então não adianta a gente ficar discutindo aquilo ainda. A gente vai chegar em casa e vai discutir outras coisas. Quando eu trabalhava num lugar e ele no outro, ele chegava e ele queria contar o que aconteceu do dele, eu chegava e queria contar o que aconteceu do meu. E aí a gente unia essas duas coisas e a gente acabava discutindo e brigando, e às vezes acontecia situações que eu não via e que ele também não via no meu serviço ou no serviço dele. Então acabava tendo conflitos, porque eu sou um pouco assim, passada da conta de ciúmes. Mas agora que a gente trabalha junto, a gente vê que não tem essas necessidades. Porque acho que a afinidade Sim. no dia inteiro é o que você disse, né? Aqui, desculpa, eu não quero falar de trabalho. Não. Eu levo muito isso. Eu demorei, tá? Muito, muito. Eu sou muito ciumento nessa parte. Muito, demais. É de querer enforcar. Ô, louco. Esse tipo de coisa aí. Mas não ela não. Você pelo amor é de tóxico. Mas ela me ensinou muito isso. E hoje, quando a gente entra em casa, a gente não quer ficar falando muito do dia. Nós vamos falar da academia que tem que ir, da natação, ou do casamento da minha filha, ou do cachorro. Do neto. E é muito gostoso isso, porque aquilo que te, às vezes, cansou durante o dia, sai tudo. Aí você fala, caraca, meu, por que eu não fazia isso antes? Sim. E a gente acabava discutindo quando um ficava maçante no dia e o outro faz, né, do outro. Quando eu era casado, assim, a vida do representante, ela não é mais difícil do que a de ninguém. Uma vida igual a de todo mundo. Só que você lida com várias situações, né? Diferentes, né? Então, são vários lojistas, fábrica, no caso, alguns pintores. Como um comerciante lida com vários consumidores, vários fornecedores, você, vários representantes, vários clientes. Mas quando eu era casado, realmente, às vezes eu chegava em casa, aí era uma falha minha, tá? Você conversa tanto durante o dia sobre problemas, sobre situações que você não queria, às vezes, ouvir, né? Eu não queria ouvir minha ex-esposa falar do serviço dela, porque, pô, já tava cansado de ouvir. Então, isso atrapalhou um pouco a gente, porque às vezes ela queria falar, eu não queria ouvir também, aí eu, tipo, eu ia falar também do meu dia e se tornava... Ah, também não queria ouvir. Porque também é cansativo, porque ela tá com a cabeça cheia. Se nós tivéssemos usado na época mais ou menos o que você vive, o que a Mônica vive, talvez a gente estaria junto até hoje, não sei, mas é realmente quando você leva pra dentro de casa, aí dificulta um pouco a relação. É difícil demais, é Sim. difícil. E é isso que depois que a gente começou a trabalhar junto, mudou muito. O Jean tem muita aproximação por causa das funilaria e pintura, de churrasco pós-horário, todas essas coisas. E eu, quando trabalhava em outro lugar, eu não entendia. Mas por que não veio embora? Mas por que isso? Mas por que não chegou em casa? Todo dia. Todo dia e tal. Hoje que eu vejo, e muitas vezes eu fico junto, quando é na porta da loja, quando é lá no Fernando, eu fico junto e fico mesmo. Então, agora, para mim, é compreensível. Eu sei que está trabalhando, eu estou vendo que está ali. Então, é extremamente importante. Aí, quem tem loja de tinta, leva a esposa, põe a esposa para ajudar, põe a esposa para entender. Porque que é o mundo? Ninguém sabe o dia de amanhã. Hoje, se eu continuasse na minha carreira que eu estava, gostava, amava, não tenho o que falar. Foram os 10 anos de maior profissionalismo da minha vida, foram dentro do hospital. Amava fazer o que eu fazia, amava trabalhar lá, amava minha equipe, amo minha chefe, que eu chamo ela de chefe até hoje, que eu não desapeguei disso. Só que ter ido e aprendido a tocar um negócio que era nosso, para mim foi extremamente importante. Fantástico, porque né? hoje eu consigo levar, ele também consegue. Se ele precisar viajar, se ele precisar ficar fora, eu tô lá, ou vice-versa. Então, a gente consegue, juntos, tocar o nosso negócio. E com excelência, né? É o que eu falo, o Jean tá ali, né, o front, é o nome, todo mundo conhece o Jean, já é conhecido pra caramba. Mas a Mônica tá por trás. Você sabe que minha esposa sempre falou que eu tinha uma família aqui. Você vai viajar? Vai pra onde? Pra Rio Preto. Aí ela fala pro meu filho, pra minha filha, ela tem outra família lá. Agora mudou, sabe o que ela fala pra mim? Você não vai viajar, não? Aí eu falo, ué, ela não queria que eu fosse, e agora, né? Aí eu descobri, Mônica,
Sabe pra quê? Hum. Pra ir poder arrumar o cabelo, que aí eu não perturbo ela que vai chegar mais tarde. Você dá paz Você pra. não tá precisando ir viajar, não? É. Aí, mas por quê? Né? Que eu tenho que ir lá Você dá fazer o paz. Se é que cabelo. você tava dando paz pra ela e você parou de dar paz, é assim mesmo, né? É. O apego é tão grande que às vezes eu falo, Jean, eu vou mais tarde. Ele levanta cedo e fica lá, mas você não vai agora? Mas você não vai comigo? Mas por que você mas não o Jean é um vai? fenômeno. Por que você não vai? Por que não sei o quê? O Jean é fenômeno. Já. Você Não já- vou mais trabalhar de sexta-feira em 2025. Porque agora tem a chácara, tem os bichinhos para cuidar, que foi outra coisa também de abertura da nossa espiritualidade, Sim, mente, sim. tudo. Descanso do final de semana? Descansa? Não. Faço comida o final de semana inteiro no fogão a lenha, vai fazer 1 ano da chácara e o bujão de gás está cheio lá. Só a Porque lenha. só lenha. Só faz comida no fogão de lenha, ele não para e carpe o dia inteiro e rastela, e o Márcio sabe disso, Sim. o Márcio vive isso, ele sabe. Não para. E é o nosso maior descanso. Eu da ia cabeça. falar isso, mas é com muito prazer, Com não é? muito prazer. Não, é fenomenal lá. Você esquece do mundo lá na chácara. Eu às vezes que eu fui, Não, que eu- peraí. Agora eu preciso fazer um adendo. 2 fotos que eu recebi quando ele estava no rancho, Ah, não, ele- no rancho. peraí. Tô falando Ele... da chácara. Tudo bem, tá bom? Então vamos falar da chácara. Você Hum. e o Comprido, eles só estão na cadeira sentado. E o Jean nunca tá na foto ali. Não, mas era o que Eles literalmente esquecem do mundo. Não, mas era o que eu ia Todo falar. mundo. Certo. Quando nós estamos lá na chácara, você vê o Jean, ele não para. O Jean e a Mônica não para. Uma que é pra te deixar à vontade, eles não param de cozinhar, de fazer as coisas, de trazer cerveja, não sei o que e tal. A cerveja. O Jean e a Mônica realmente tá toda hora cozinhando. E você e o Comprido? Bebendo cerveja. Mas a Dai também não para. A Dai vai pra lá também Mas não não é na para. foto, é só os dois É, que estão na A Dai foto. também não para. E é nosso grupinho É de verdade. final de semana. E é outra coisa também. Não é porque a gente é concorrente, digamos assim, que a gente não pode ser Sim. amigo. Ah, é linda Isso essa aí amizade. não Tem nada a ver uma coisa com a houve outra, né? altos e baixos e tudo, desde tudo que aconteceu, de separação de sociedade e tudo, mas graças a Deus ela voltou ao normal, ela se fortaleceu. Eu, para mim, a Daiane Comprido é como se fosse meus irmãos, de coração, eu amo os dois, e a gente segue pra frente. E aí tem a mala do Márcio junto, que a gente ama também, e a gente tá sempre Olha, junto quando a gente pode. É maravilhoso. É o que eu falo. Eu não tenho Eu vou falar clientes, eu assim, tenho amigos, né? a gente tem respeito por muito lojista, marido, mulher, tudo isso. Mas, Mônica, você e o Jean, o Sheik e a Dai, são muito diferentes. E vou te falar Muito a verdade, diferente. assim, o maior apoio para eu vir para a loja na época foi o Comprido. Foi o Comprido. Foi o Comprido. Comprido que falava, depois que eu saía do hospital, porque eu trabalhava, a minha carga horária era de 6 horas. Era 30 semanais. Eu trabalhava de segunda a sexta, 6 horas por dia. Então, eu saía 1h da tarde. Eu saía e ia para a loja. Isso fiquei 1 ano. E isso por incentivo do Comprido. Olha que legal. Foi incentivo do Comprido, depois a Dai começou a ir lá junto, o Comprido também. Então, o maior incentivo para isso foi o Comprido. E depois, quando foi terminando as coisas e cada um seguindo um rumo diferente, que aí o Jean deu o checkmate para eu pedir demissão e sair de vez do hospital e vir para ficar na loja, só na loja. Caramba. Então, assim, por isso que eu tenho. E aí, quando o Jean abriu a hoje tradicional, que na época não era do Grupo Barato também, eu vim também, eu pedi demissão para cuidar da loja com o Fernando, Que top. para ajudar lá. Então, assim, eu só tenho a agradecer a aceitação do Fernando, do Jean e do Comprido de ter feito eu vir e apoiado, incentivado, que eu tinha que vir, que eu tinha que ajudar. Comprido, seu covarde. E daí? Esperamos vocês aqui. Tá com sinusite. Faz Ah. 6 meses que tá com sinusite. Ele é covarde. Covarde em altíssimo nível. Feijãozinho gordo, Sara, né, Comprido? Olha lá. Gostei. Pavê, essas coisas aí ele pode ir. Agora O vindo pavê. pra ir no podcast ele não vai, não. Mas o Comprido e a Dai também são pessoas maravilhosas. Que top. Eu gostei de ver essa Eu ganhei de situação. presente deles. Aham. Vê que eu tenho do Jean e da Mônica e do Sheik da Dai, né? Eu ganhei uma passagem pra Natal, bicho. Ah, Com é? certeza. Aham. Você ganhou? Com hotel e tudo pago. Você ganhou? Ganhei. Ah. Ganhei. Eu ganhei 2 brindes
por cumprimento de meta, de compras e tal. Do Márcio, representação da Tintas Brasília, que é a feijoada, dia 31/5, que nós vamos. E depois a viagem para Natal, familiar. Você viu, né? Que o Cumprido e a Dai também vai, com a família também. Por causa do Vamos volume. todos juntos, por causa do volume. Do boca de caixa do Márcio. Eu vou fazer o meu desligamento da empresa a partir de amanhã, porque eu não vou poder visitar mais nenhum cliente. Mas é disso que eu falo, apesar das brincadeiras, de tudo que a gente construiu junto, Sim, desses sim. 10, 12 anos do Jean, da carreira de tintas aí, 14 anos e agora 4 que eu tô junto, é dessa amizade que todos nós temos. A Daiane, o Cumprido, o Márcio. Ou alguns outros fornecedores, né? Sempre, mas eu falo assim, de marcar viagem junto, de sair junto, de ir feijoada e não sei o quê. Então essa amizade é muito linda, tirada para fora da loja, esquecendo a parte empresarial, a parte de compras, A gente a não parte fala de negócio, né? negociações. Porque existe o respeito, né? Sim. E é incrível. Alguma vez na chácara, no rancho, quando nós somos no rancho lá do Cumprido, ou na sua chácara, não fala de negócio. Negócio, mas esse negócio, é o correto, né? negócio. A gente não fala. É Na raro. Né? segunda-feira, É, quando vem para as lojas. é verdade. Eu- Aí sim, mas Eu fala isso. tive um amizade professor mesmo. na minha vida. E esse cara que eu trabalhei junto, a gente viajava muito no fim de semana. Sítios, toda hora diferente, porque queria conhecer outros lugares. E ele tinha um lema. Se você falasse de trabalho, ele te convidava a arrumar a sua mala e vai embora. E aí você falava, como é que pode? Se de segunda a sexta ele é maçante no trabalho, mas sábado e domingo, não. E aí no domingo à tarde ele estava todo alegre, mas na segunda-feira, nossa senhora, estava bravo demais já. E aí eu aprendi isso, sabe? E aí eu falei, caraca, meu, é muito legal isso, dividir o que é trabalho Sim. e o que não é trabalho. O que não é trabalho não pode ser trabalho, né? É um fim de semana que eu tenho que passar e tenho que criar uma nova energia para a próxima semana. Sim. Eu penso hoje, sabia que férias realmente são férias. Principalmente em Natal. É fantástico. Que nós, Covarde. 2 grupos diferentes de lojas Não, em São José do Rio Preto, vamos Patrocinado pelo representar mesmo representante. Significa que pode patrocinar mais. abrir o leque. Eu não tô falando dessas férias. Mas férias hoje realmente tem que ser férias porque a gente tem que descansar a mente da gente. Precisa. E de final de Precisa. semana, se você puder não falar de trabalho, é maravilhoso. E assim, com nós já tem uma trabalho sincronia. você pensa 24 horas por Mas dia. com nós já tem uma sincronia tão legal que se a gente for falar alguma coisa de tipo, de uma situação de time, é negócio. Ah, Jean, meu volume, Mônica, Jean, tamo lá. Não, a gente não passa nem na cabeça disso. A gente tem tanto assunto que o último é trabalho e olha que, tipo, é só na segunda que a gente vai lembrar dele. Eu penso que isso daí é até uma válvula de escape, né? Porque você tem que descansar realmente a mente, Sim. né? Você tá com amigos, é maravilhoso. Aquela vez nós fomos na feijoada, pô, virou uma resenha porque eu não achei meu carro, irmão. Depois E da aí feijoada. essa daqui agora? Não achei o Você carro, vai né? achar ele? Ah, Não. esse é levar, porque agora o Jean não bebe, o Jean vai de motorista, né? Não, e foi incrível que eu parei o carro. Eu pensei assim, eu não vou achar o carro na volta. E foi dito e feito. E aqui foi aquela zoeira. Eu contei, não lembro pra quem eu contei, não tava todo mundo sabendo. Então, assim, como você vai falar de tinta, de negociação, de preço, de produto numa situação que nem essa? Não, você vai pra sorrir, pra se divertir, você tá com teus amigos, né? Não com teus clientes. Que é o que a gente faz muito, né? Não, e eu sou folgado, né? É. Na chácara eu durmo na cama da Mônica. Ah, é demais. Ele me contou isso, eu não acreditei, mano. Põe eu pra fora do meu quarto. Não, cama Não é tão ortopédica. folgada assim. É? Ele é gente boa até, né? Tem partes que é gente boa. Tá vendo? Defendeu, hein? É cama Defendeu ortopédica. agora, hein? É cama ortopédica, É que a amigo. cama é ortopédica e aí tem o ar-condicionado. Com ar ligado. É, Ah, eu falei, isso é um absurdo. Eu falei, e o Jean e a Mônica? Não, eles me cederam o quarto. Eu falei, não, eu não acredito É. É nisso. muita folga, mano. É verdade isso aí.
Agora já perdi a vergonha. Não sente nada. Não, Ah, não. nossa. Eu já chego hoje e falei meu quarto. Não, vou lá, arrumo a cama, tudo pra ele. TV, né? Netflix. Por isso que eles ganharam a viagem pra Natal. Natal. Esse Márcio é muito cachorro, viu? O Sheik também, já deu o quarto dele uma vez lá no rancho e eu acho que tem que cuidar mesmo do amigo, tadinho, operado da coluna. Pé É, esquerdo isso é é meio verdade. falho. O A gente usa coluna. médico que nós vamos é o mesmo. Olha lá. E faz 2 consultas que eu vou e ele me cobra. E o Márcio? Ele só me procura quando não tem mais jeito. Tem que ir lá, tem que não vou desde janeiro nele. Ele quer ver, né? Pedir exame pra ver a pós-cirurgia. Tem que acompanhar. Tem que Uma cirurgia acompanhar, muito mas séria, foi uma muito cirurgia sério. grave. De verdade, foi Realmente, muito aí eu sério tô que falho ele nisso daí. tem que Doutor cuidar. Tiago, Me aguarde. aguarde. Tô indo. E cabe um agradecimento. É pra por ele. isso que falta uma mulher. Aí, tá vendo? É isso, É. isso, mano. Pra mandar você no médico. É É. isso. Porque Calma. é um Vamos respirar. médico, Mônica, que eu não tô acostumado. Ah, ele é fora da casa esse cara. Ele não tem papo de falar com a secretária. Manda o WhatsApp a hora que você quiser, o dia que você quiser, e eu vou te responder. E responde, Mônica. É inacreditável. Eu fiz um exame agora, manda o exame pra mim, só me lembra na terça-feira. Aí de manhã mandei um áudio, doutor, Mas não passou 5 minutos. Não, eu olhei, tá assim, nós vamos precisar fazer isso, assim, porque tem que cuidar mais da tua coluna, Não existe hoje médico Ele é desse fora jeito. da casa, o cara, viu? É fora da curva. Ó, eu vou te falar que existem várias exceções. O meu cirurgião bariátrico também, Dr. Nazir, Desse jeito. eu posso mandar mensagem no celular dele, também tô em falha, tá marcado. Eu não vou esquecer Você disso. Eu sempre vou. elogiou esse médico, eu Ele lembro. é sensacional, ele é uma pessoa humana, extraordinário. Eu posso mandar mensagem aqui pra ele agora, doutor, tô sentindo, ele vai me responder, eu posso mandar o exame pelo WhatsApp, tudo. Ele é de extrema atenção, é difícil, mas existem as exceções de médico cuidadoso com a gente, fora do comum do que a gente vê É, e do né? que a gente acha. Tem. Existem pessoas muito boas, né? Existem. E nessa questão, Mônica, da bariátrica, eu vou te fazer uma pergunta. Pelo menos está acontecendo comigo. Eu sempre tive muito prazer, assim, não é quantidade, mas de comer uma determinada comida. E eu não tô tendo mais esse... É assim, eu vou parar para comer uma pizza. Primeiro que eu não consigo comer. Mas segundo que não rola, porque a minha preocupação é que não vai cair bem, que eu vou engasgar. Engasgar não, vai ficar, sei lá, muito Vai estranho. pesar. Então, para mim, a hora do almoço e da janta não tá sendo mais um prazer, tá sendo meio difícil. A bariátrica, pra quem não sabe, eu já fiz 2 vezes, né? Mas foram diferentes as Foram duas. diferentes. Ela muda completamente seu paladar. Muda, né? Ela muda completamente seus gostos. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de doce. Hoje é uma coisa que eu não como, primeiro porque me faz mal. E muito mal, né? Muito mal. Na primeira bariátrica não fazia, eu consumia normalmente. Mas na segunda que eu fiz a outra forma da bariátrica e ela me faz, que nem ontem a gente pegou um sorvete, eu chupei meia bola de sorvete, achei que ia morrer. Mas isso não é associadamente? Não, é realmente não, é o organismo, é o organismo. Não, é a organismo. absorção do açúcar e tudo. Então, assim, a bariátrica transforma muitas coisas, muitas. Eu gostava muito de pizza, e hoje, pra mim, eu como um pedaço, meio E tá tudo pedaço, certo. tá tudo certo. Mas Você come pelo social, não pelo prazer. Que nem agora, vamos pedir uma pizza. Zé. Você vai comer mais pra acompanhar ou é tipo, não, eu gosto, eu quero comer? É mais pra acompanhar. É isso. Sei que Ela o conseguiu negócio do explicar o que eu não açúcar. consegui explicar. O que você convive muito comigo, você sabe. Você come pouquíssimo. Bebo bastante. A Independente, cervejinha. antigamente bebia muita cerveja. Tá? Isso eu abominei, assim, da quantidade que eu bebia. Eu bebia todo não, dia. hoje eu é tava totalmente, quase alcoólatra. totalmente social. Não, é verdade. Eu bebia todos os dias. Todos os dias. Eu precisava beber porque eu não conseguia comer. E aí eu aprendi a substituir todas essas coisas. Eu bebo quando tá todo mundo, bebo. Mas aí eu não como.
Porque se eu comer, eu não vou beber. Entendi. E aí, às vezes, pergunta, tá eu e o Sheik lá enchendo o saco, Mariquete, eu beber. Entendi, você substitui. Bom, você sabe que se eu beber, eu não Substitui. como também. Eu não como também. Eu tenho uma coisa que eu como bastante, é a carne. É. A carne eu como. A carne te me trava? desce. Não, a carne não. Mastigando bem, tal, de boa. De boa. Pão, minha... Nossa, estufa. faz um bolo no estômago. Então são certos alimentos. Com o tempo, que agora já faz quase 10 anos que eu fiz a primeira vez, você vai aprendendo a adaptar Mas foi diferente a certas primeira coisas. da segunda. Foi totalmente diferente. Mas uma coisa eu respondo para todo mundo. Se eu soubesse que era tão bom, eu tinha feito muito tempo atrás. Porque por mais, quando eu falo que você perde essa assim, eu vou comer uma pizza, eu vou comer, né, 8 pedaços, você não pensa mais desse jeito. Não. Você cuida muito mais da tua saúde, do teu corpo. Ontem nós pedimos uma pizza em casa, né? Mas eu comi de um pedaço, só o recheio, e assim, tá tudo certo, acabou. Não preciso mais nada. Então, assim, é muito bom. Você sai da Por mesa? um lado. Não, eu procuro ficar, porque não me incomoda se você estiver comendo. Eu também não. Ali, não Normal. Já reparei que Eu não- faço. É, Peguei bom, mais prazer em fazer depois que eu fiz bariátrica. Você vai Que acho na... que eu como menos. Então eu peguei mais prazer em fazer. Você passa pelas várias fases. A minha primeira fase, que emagreci muito. Eu queria me manter extremamente magra, igual eu fiquei. A minha segunda frustração foi ter engordado bastante. E feita a segunda vez, mas eu fiz por causa de problemas intestinais, por causa de outras coisas, eu precisei reverter para o outro método. Sim, sim. Hoje já vejo que eu preciso que meus exames estejam bons. E que eu não possa estar obesa. Mas que eu precise ficar magra, igual eu estava, eu tô Essa tentando cobrança não... essa consciência, porque ainda me cobrava que eu precisava emagrecer mais. Isso, eu ia te falar isso. Você sabe que eu senti muito isso nos primeiros 60 dias? A sociedade olha para você e fala assim, se você fez bariátrica, você tem que estar que nem um esqueleto. Sim. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não Eu falo que realmente, gente, o que é a mente, né? Quando eu operei da coluna, antes de eu operar da coluna, comecei um tempo para academia, mudei um pouco os hábitos alimentares, perdi 5 quilos. Legal, em 15 dias. Só que você mudou também radical Sim, e tá fazendo exercício. Eu comecei a me pesar todo santo dia. Você se torna um louco de balança, irmão. Porque, tipo assim, você perdeu 500 gramas no dia, no outro você acha que você tem que perder mais 500 e tem dia que você não perde. Tem dia que você ganha. Justamente. Beleza, aí surgiu o negócio da coluna, relaxei, porque eu fiquei em casa só comendo, engordei e tal. Agora eu tô fazendo, porque eu peguei gosto na academia, realmente, pra fortalecer por causa da cirurgia. E é natural que você... Só que eu não tô me cobrando. Legal. Recuperei, perdi os 5 quilos de novo. Só que eu tenho que perder muito mais, só que eu não tô me cobrando. Quando você se cobra, passa a não ser mais gostoso as coisas, porque né? você não... eu pensei assim, nos primeiros 60 dias, isso me incomodava. Porque as pessoas olham e acham que você tem que sair da mesa mas você cirúrgica tava com se 50 quilos Mas a você menos. também estava se cobrando, Isso, né? Isso. E aí, nos últimos 30 dias, eu entendi o seguinte, eu tenho que estar com a saúde boa. E aí eu fiz os exames. Mônica, exame que dava tudo alterado, deu tudo certo. Eu olhei e falei assim, mas é meu isso aí? Trocaram o sangue, porque não é meu não isso. Com a alimentação, né? E aí eu segui o que a nutricionista disse, o que o médico diz. Aí eu falei, caraca, eu não preciso de nada disso para poder viver bem. Então assim, eu posso sentar numa mesa, você pode comer o que você quiser, para mim tá tudo certo, eu vou comer o que eu preciso. A bariátrica, ela não é um milagre. Não. Isso aí é fato, ela não é um milagre. Ela não é a receita instantânea para você se manter magro pro resto da vida. Tem que saber cuidar, o estômago, ele acaba, às vezes, dando uma modificada, aumentando, às vezes pouca coisa, mas ele acaba aumentando. Eu acho que você tem que colocar isso como uma ajuda para a sua vida. Isso. Ajudar você a recuperar a saúde, porque o obeso não tem saúde, causa inúmeros problemas e isso é uma ponte de ajuda, é uma ponte de apoio. A bariátrica é uma ponte de apoio, que é uma ajuda, assim, maravilhosa, maravilhosa. Você faria bariátrica de novo? Faria, 10 vezes. Faria 10 vezes. Mas você recuperou peso, mas a culpa é minha. Não é da cirurgia.
A cirurgia, o médico, a equipe, a nutricionista foram maravilhosos. Os primeiros dias, o que você pensa? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiquei gorda? Só que depois você começa a entender que tudo na tua vida está melhorando. E aquilo foi um primeiro passo para te ajudar. Só que depois cabe a cada um se manter. E com o tempo você vai aprendendo, você vai modificando, você vai mudando hábitos. Que quando a gente come, primeira coisa, come proteína, esquece pouco arroz e feijão, substitui coisas. Hoje a gente vê que a gente aprende com nutricionistas e tudo, que emagrecimento não é comer salada, só salada. Ou, pelo contrário, né? Eles falam, ó, você come a proteína, depois você vai comer um pouco de ferro, alguma coisa assim. Se sobrar a salada também, se não dá, você deixa de lado. Aí você fala, uai, a sociedade me ensinou ao contrário. Você sabia que depois que eu comecei a treinar mais, depois da cirurgia, né? Da coluna, agora de fevereiro desse ano pra cá. É incrível o que a inteligência artificial faz também. Porque apareceu um vídeo de academia pra mim, eu sou um consumidor de TikTok e YouTube bastante. Começou a entrar negócio de alimentação, de academia, de exercício. Só que eu treino como personal pra mim não prejudicar a minha coluna. E realmente todos os vídeos que aparecem falam que a proteína ela é muito mais importante do que a salada. Uma proteína, um legumes, uma proteína, um ferro, que nem você falou, um pouco de carboidrato ali que a nutricionista passa no preço, porque ele é importantíssimo para uma dieta. E é tipo, a primeira coisa que os caras fazem é o quê? Corta o carboidrato e vai para salada e carne. Come muita salada e um bife. Não, come o bife. E o ideal primeiro é comer a proteína. A carne, a proteína, né? Se sobrar espaço, vai o resto. Eu sempre gostei de ovo, mas eu não ligava. Hoje, toda vez que eu tô com o Marcos, a gente para tomar um café, ou eu peço um pão com queijo e ovo, misto com... Eu como ovo. Se eu puder comer ovo no almoço, eu comia. É proteína, antes eu não comia. Tem que fazer as substituições, né? A gente tem que aprender as substituições de coisas que sustentam, nos deixam satisfeitos e que não é que engorda, é que muda o corpo, né? A gente tem que aprender a fazer as substituições e viver uma vida bem. Teve um vídeo que eu vi que eu fiquei besta. Comida japonesa, é leve, peixe cru, tal. Ela é mais pesada que um lanche do McDonald's com batata frita e refrigerante, irmão. Sabia disso? Não. Você comer sashimi, tal, é mais calórico do que um lanche, batata frita e refrigerante. Agora, o vídeo que eu vi, eu não sei se é verdade, mas muito nutricionista é capaz de falar. Mas é mais calórico você comer um rodízio de peixe, que você vai comer muito, do que comer um lanche, uma batata frita e refrigerante. É que nem as vitaminas. Hoje em dia a gente sabe que as vitaminas são essenciais. Se você não toma as vitaminas, às vezes você não perde, às vezes você não emagrece, porque teu corpo está em déficit de vitamina X, Y, tal. E antigamente você tinha na cabeça que você ia tomar vitamina, você ia começar a engordar. Exatamente. E quando a gente faz a cirurgia, o mais importante são as reposições das vitaminas. São as reposições. Eu convivendo com o Marcos mais próximo, né, lá em São Paulo, e trabalhando, peguei bem a fase aí do início da cirurgia. Realmente ele levou muito certo o negócio. Tipo, era a hora, ele pagava, tomava um copinho em reunião. Não tem o que fazer. E eu falava assim, caramba, tem que levar certo o negócio. Você deve ter levado certinho tudo também, né? Até que eu tenho lá, minha geladeirinha tá lá no teu carro. Portátil, né? Minhas coisinhas, porque assim... Às vezes a gente não acha. Eu parei para descobrir uma coisa, né? Eu penso muito nisso. A pessoa que faz uma dieta, eu não vou colocar dieta. A pessoa que cuida da saúde, ela não consegue achar nos restaurantes o que ela precisa. Não. Num posto que você para, Não, você não acha. Você não acha. Eu preciso, por exemplo, minha nutricionista passa um sorvete rochinha, que é 0. Aquele ali você pode. Eu paro, fico olhando, não acho em canto nenhum. Não. Ninguém se preocupa com isso. É verdade. O vegano sofre também, né? Vegano. Eu fui num aniversário com 7 dias de cirurgia. Nossa. Da filha da minha amiga e eu não podia deixar de ir. Feijoada. Levei uma garrafinha, meu suco e tal. E pra mim... Eu tive um teste bom
porque eu saí da cirurgia, aí cheguei no quarto, aí eu fui andar. E o Jean, aquele prato. Pratão, torresmo. Imaginando. Pera aí, eu fui andar. Aí o pessoal desacreditou. Mas você tá bem assim? Tô. Quando eu cheguei no quarto, minha esposa tinha acabado de receber um McDonald's. E eu olhei pro lado, eu falei, mas eu acabei de sair do centro cirúrgico. É problema seu, mas eu tô com fome. Marcos, eu saio do hospital direto pra loja. Não, Todas as a vezes. técnica tá matando a gente. É inacreditável, A né? técnica tá matando a gente, mas só pra contar essa passagem. Se a Mônica trabalha com dengue, irmão. Ah, eu Trabalho. acredito. Não, o Jean arrasta, mesmo se ela não tiver aguentando, fala, vamos e aí, vai ficar, não é assim, vai ficar em casa, tá? Ele arrasta. O Jean é foda, não tem esse negócio não, ele rouba a brisa dela. Ele... Faço endoscopia, colono, Não, já pós-anestesia, vem pra sai do loja. hospital e pra loja, parceirão. Eu fiz uma ressonância agora da coluna com contraste. Aí a menina perguntou, tem acompanhante? Eu falei, tá lá fora. E eu tinha mesmo o carro. Era eu e o carro só. Meu acompanhante era meu parceiro, meu carro que ia me levar de volta para casa. E muitas vezes que eu fiz exame com sedação, que no caso a endoscopia, meu carro tava lá fora, e ele montava no dele, ele ficava lá fora comigo, mas eu deixava, por exemplo, ele em algum lugar e eu catava o carro e ia dirigindo. A primeira que eu fiz com sedação, o carro parou no poste. E quando eu olhei, eu tava xingando um guarda. Por que você apagou? Apaguei. Quando eu acordei, o carro tava no poste e o guarda falando um monte pra mim ali. É perigoso. Eu não tenho. Acabo de fazer a endoscopia, as meninas vai lá e eu já tô sentada na maca já. Não Eu tem já... nem tempo. Que top, hein? Top, chefão. O papo aqui dava pra 3 Continuar, nossa senhora. Mônica, prazer. Obrigado. E eu que agradeço. Espero poder fazer outros aqui em Rio Preto para Vamos você fazer. estar participando com a gente. Isa, obrigado. Obrigado. E eu vou ver ainda as suas obras, hein? Não. Um dos projetos eu vou ver, amigão, que vai estar na chácara lá. Beber Casa na árvore. pessoalmente. Só não vou conseguir subir, mas eu vou ver de baixo. Levar o João pro João subir e ver se aguenta peso. Então ele tá ficando gordinho, danadinho. Falei pra ele, ele falou que você tá querendo ficar igual teu pai, até no peso, né, amigão? Ele tá gordinho, bonitinho. Ele é uma gracinha. Mônica, obrigado. Eu que Obrigado. agradeço Isa. vocês. Obrigado. E que vocês possam vir no podcast dele, que agora ele paga passagem, hotel, ele paga tudo. Viagem para Natal, feijoada, tudo. É, Esse é o Márcio. banca tudo. E pelo que eu fiquei sabendo, o Márcio está fazendo isso com todos os lojistas. Se vocês acreditarem, vocês estão ferrados. É que a Jean Coller tradicional e a Shake foi o piloto. Piloto. É, o Ele piloto. fez um Vamos ver piloto se e vai dar gostou. certo. É uma vez a cada 3 anos. Valeu, pessoal. Tchau, Obrigado. gente, Tchau, obrigado. tchau. Tchau, tchau.